Eu decidi começar esse videocast com uma das lendas urbanas que está na moda, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos se tornou a lenda urbana do momento. Estou falando dele, Slenderman, ou uma tradução mais literal seria algo relacionado a o Homem Esguio. Bem, para quem não sabe, já vou começar falando que é uma farsa. Bem, pelo menos era uma farsa inicialmente, mas vamos começar do começo. Um fórum chamado Something Awful convidou os seus integrantes para um concurso de internet onde que o tópico era chamado Crie uma entidade paranormal. Bem sugestivo, né? A ideia era manipular fotos e imagens e contextualizar aquele ser em um background, uma história que seja um mundo sobrenatural das lendas urbanas, e era essa a brincadeira. Foi então que em 10 de junho de 2009, um membro desse fórum, Victor Surge, enviou para o concurso 2 fotografias de uma criatura bizarra que atacava criancinhas. Assim nasceu Slenderman, o Homem Esguio. Bem, a explicação era mais ou menos a seguinte: vive em meio à escuridão, ou em florestas e bosques, ou então na parte urbana, em becos ou embaixo de viadutos, sempre à espreita de crianças. Ele veste um terno e ele é muito longo, com braços e pernas extremamente alongados. Seus braços às vezes são caracterizados como tentáculos, ou como simplesmente braços muito longos mesmo, que possa se esconder ou agarrar pessoas de longas distâncias, e distâncias até, digamos, infinitas. Ele consiga esticar de maneira assombrosa os seus membros para agarrar suas presas. Além disso tudo, um dos fatos mais aterrorizantes sobre esse ser é que ele não possui rosto. A sua face parece um borrão desfigurado, sem olho, nariz ou boca. Ele usa uma espécie de terno e gravata escuros, e é retratado geralmente em fotos como uma sombra humanoide espreitando bem. Inicialmente, a motivação do Slenderman era aparentemente sequestrar e matar crianças. Ele era visto antes de desaparecimento de crianças ou de desaparecimento de muitas crianças, de uma única vez. A criatura sempre ataca em silêncio, espreitando a distância, oculto em florestas cobertas por nevoeiros espessos. Ele se mistura com a paisagem e nunca se mostra, até que realmente a sua presa esteja sozinha e ele consiga ser bem sucedido. Com isso, a lenda logo se espalhou por toda a internet, então foram adicionadas outras peculiaridades que somaram a esse estranho ser. Algumas delas falavam de pessoas que começavam a ser perseguidas desde crianças e que continuavam o resto da vida. Diziam que ele surgia em lugares inesperados, sempre observando de longe, lentamente levando as pessoas à loucura. Por fim, quando a vítima está prestes a cair numa insanidade mórbida e perder a razão, o monstro aparecia para levá-la embora ou matá-la. Logo, com essas adições, crianças não eram mais as únicas vítimas. Adultos, adolescentes, idosos, todos passaram a ser assombrados pelo misterioso homem alongado sem face. A entidade também ganhou braços extras. Bem, segundo as histórias, alguns contavam que a entidade tinha braços extras que brotavam das laterais do corpo, a partir do tórax. Outros diziam que ele tinha poderes hipnóticos, sendo capaz de mesmerizar suas vítimas com um olhar paralisante. Ou até mesmo, ele causava uma onda de mal-estar incontrolável na vítima, gerando uma fraqueza, e assim ele capturava. Bem, sempre houve discussões de por que ele faz isso, quais são as motivações desse homem esguio. Alguns dizem que ele simplesmente mata por uma vontade absurda, por uma vontade incontrolável e irracional. Outros dizem que ele precisa atacar humanos para se alimentar e conseguir sobreviver, e que ele conseguiria desintegrar o corpo das vítimas, por isso que nunca mais seriam encontrados nem vestígios. E outros diziam que ele levava para outro mundo ou outra dimensão, com propósitos desconhecidos. Bem, não demorou que mais e mais caísse na internet e começasse a circular, né? Em fotografias, desenhos, virando memes, principalmente no 4chan, que foi um dos que mais divulgou essa cultura do Homem Esguio. Até vídeos no YouTube começaram a abordar sobre o tema. Um dos mais famosos é um videocast chamado Marble Hornet, que funciona mais ou menos como um Bruxa de Blair, aonde que um grupo de jovens é assombrado por misteriosas criaturas influenciadas no Slenderman. Houve-se muita discussão. Alguns diziam que pelo folclore
mundial, as pessoas acabam ligando o Slenderman com a figura da morte, como a figura da sombra que espreita. Não é uma lenda urbana que difere tanto das outras. Sempre vai existir aquilo quando você olha para aquele canto escuro do seu quarto, ou para aquele canto escuro da floresta que fica ao lado da sua casa. Algum brilho, uma sensação de observação. Isso é muito comum em qualquer cultura. Então foi aí que começou a surgir que o Slenderman talvez não seja tanto uma brincadeira assim. Bem, recentemente essa lenda urbana começou a se manifestar no mundo real, mas como isso é possível se surgiu na internet como uma brincadeira? Será que são pessoas que estão tentando enganar as outras, ou será que algo muito mais sombrio e insólito está acontecendo por aí? Em novembro de 2009, um rapaz telefonou para um programa de rádio ao vivo a respeito de pessoas com problemas psiquiátricos para relatar que sua namorada sofria alucinações com uma criatura semelhante ao Slenderman. Esse telefonema deu início a dezenas de outras ligações com pessoas afirmando ter testemunhado algo semelhante ou conhecer alguém que via algo parecido. Uma das pessoas que telefonou foi uma moça chamada Joanne, que contou alguns detalhes sobre sua infância cheia de abusos e negligência, até começar a relatar visões de uma entidade que a apavorava desde os 5 anos. Eu a vejo desde que era uma menina, essa coisa demoníaca. Ela é como uma sombra muito alta, não há rosto, e seus braços são muito, muito longos. Eu sinto quando ele vai aparecer, posso sentir quando ele está por perto. Consigo vê-lo no canto de meus olhos, esticando aqueles longos braços para me tocar. Mas quando me viro, não está mais lá. Mas de alguma forma eu sei que um dia eu vou me deparar com ele cara a cara. Então ele vai me capturar e eu vou morrer. Joanne afirmou que jamais havia ouvido falar na lenda de Slenderman ou de Marble Hornets. Antes de terminar a ligação aos prantos, ela disse: Eu tenho medo do que possa acontecer se ele me alcançar. Eu fico com tanto medo a ponto de não conseguir me mover. Às vezes eu penso que estou enlouquecendo. Tem noites que eu não consigo dormir, e qualquer som faz com que eu dê os saltos da cama. Eu estou tão assustado, preciso de ajuda. É claro que à primeira vista essas ligações não parecem mais do que brincadeiras de mau gosto, feitas por pessoas que conheciam a lenda urbana, que queriam apenas espalhar boatos e dúvidas. Mas então sobreveio um caso inesperado. Em janeiro de 2009, o serviço da linha de apoio aos suicidas de Baltimore, Maryland, recebeu a ligação de um rapaz que se identificou como Mike, dizendo que ele era perseguido por uma estranha entidade ou uma sombra muito alongada, e que pensava em cometer suicídio por não aguentar mais aquela situação. A ligação foi gravada, e após alguns minutos de conversa, Mike desligou o telefone abruptamente. Bem, isso não seria nada demais, até porque poderia ser apenas uma continuação de mau gosto da brincadeira. Exceto é que a polícia de Maryland no dia seguinte encontrou o corpo de um rapaz chamado Michael Horvath, que cometeu suicídio se atirando do alto de uma ponte. Para alguns, seria a pessoa que ligou para a linha de apoio e de busca de ajuda. O caso ganhou certa notoriedade em entrevistas em canais de televisão com pacientes e amigos do suicida. Eles apuraram que ele sofria de depressão profunda e tomava medicamentos para o controle de ansiedade. Então, vem-se a pergunta: será que a ficção conseguiu finalmente invadir a realidade e a imaginação das pessoas? Ou será que a lenda urbana realmente afetou a mente das pessoas mais sensíveis e naturalmente começaram a acreditar na existência dela? Ou pior ainda, será possível que, de alguma forma, essa lenda urbana teria tomado forma a partir do inconsciente coletivo como uma espécie de tulpa? Algumas pessoas têm pesquisado, da onde isso tudo surgiu. Bem, alguns supõem que o seu suposto criador teria se inspirado em algo que já exista ou que ele próprio já vira. Ou seja, não seria assim uma criação, mas sim algo baseado em fatos reais. Bem, para reforçar essa teoria, aponto histórias envolvendo grotescas entidades anteriores a 2009. Um conhecido explorador do sobrenatural, que comanda um programa de televisão na TV a cabo americana, apresentou um especial sobre Slenderman. Em um dos blocos, uma mulher foi entrevistada que dizia ter certos encontros com a criatura. A mulher se denominou Mary. Ela não quis se identificar com seu nome verdadeiro. Disse que tinha experimentado muitos encontros com a misteriosa entidade. Uma criatura sombria com a face distorcida e longos braços que se esticavam. Contou que conseguia vê-la desde a sua infância nos anos 90, quando vivia com a família em Ohio. Após ser tratada psicologicamente, acabou reprimindo essa lembrança e esquecendo o que havia acontecido com ela. Mas as memórias simplesmente saltaram para fora e começaram a retornar quando ela teve uma nova experiência vivendo em Los Angeles. Mary contou ter visto a criatura em uma garagem rotativa no centro da cidade, observando-a à distância. Ela disse que foi uma situação tão traumática que ela ficou congelada, sem ação, precisando de ajuda de pessoas que a encontraram inconsciente. Mary não ficou parada e buscou ajuda
ajuda de especialistas, de profissionais, que através de hipnose apuraram que ela tinha várias lembranças reprimidas daquele ser. Desde então ela havia encontrado a criatura em pelo menos mais 3 ocasiões. Incrivelmente ela aceitou ser hipnotizada no programa, a fim de contar sua experiência. E sob efeito de transe, ela começou a descrever em prantos o horror que sentia diante da diabólica entidade. Ela não tem rosto. Oh meu Deus, ela não tem rosto. Os braços dele, eles estão se esticando, vindo pra mim. Não, socorro, por favor. A onda do Slenderman continuou se espalhando, sendo explorada na internet e em programas de televisão, que se esforçavam para tentar explicar ou encontrar qualquer vestígio sobre esse mistério. Bem, um senhor de meia idade chamado Jasper Talbot, morador de Denver, contou uma história que teria ocorrido quando ele era criança, mais ou menos nos anos 50. Uma história que o marcou para sempre. Quando eu era criança, com 5 ou 6 anos de idade, morava com meus pais em uma casa nos limites da cidade, próximo de uma floresta. Tínhamos um depósito de carvão nos fundos da propriedade. Era um terreno cercado. E na ocasião, meu pai mandou que eu e minha irmã mais velha buscássemos um saco de carvão. Eu sempre odiava aquilo, mas fui. Lembro até hoje quando nos aproximamos. Buck, nosso pastor alemão, estava latindo loucamente. Encontramos a porta do depósito estranhamente semiaberta e tivemos uma sensação desagradável, como se alguém nos observasse. Ficamos parados por alguns instantes com medo de nos virar, quando o Buck rosnava e latia. Minha irmã então me segurou forte pela mão, apertando-a com muita força. Sua face estava petrificada e aterrorizada, a boca aberta em um grito congelado que não conseguia sair. Seus olhos estavam regalados, com um temor sem igual. Veio minha cabeça em direção a que ela estava voltada. Demorei cerca de alguns segundos para conseguir distinguir entre árvores e entre a cerca. Eu vi também. Era horrível. Estava nos observando por cima da cerca, se é que tinha olhos para observar. Media quase 2,5 metros de altura. Era tão alto que a cerca chegava na metade de seu peito. Ele vestia uma espécie de terno preto. Seu rosto era um borrão de sombras, mas o pior eram os braços. Pareciam 2 longas cobras que serpenteavam, se esgueirando por cima da cerca. Os dedos eram tão longos que iam quase até o chão. Ele não disse nada, nem se moveu, até que seus braços se esticaram ainda mais. Nesse momento, a minha irmã conseguiu gritar e rompeu o transe em que eu estava. Foi aterrorizante. Nós corremos para casa sem olhar para trás. Corremos até entrar pela porta aos berros, dizendo que o diabo estava atrás de nós. Meu pai foi até lá fora. Ele sabia que seus filhos não eram mentirosos e que deviam ter realmente visto alguma coisa que os assustou terrivelmente. Ele foi lá achando que apenas um estranho tivesse assustado ou um animal qualquer. Ele levou sua arma, sua espingarda, e voltou alguns minutos depois com uma expressão pálida e perturbadora. Meu pai sempre foi um homem sério e rígido, que serviu na Coreia e viu alguma coisa realmente horrível. Ele mandou que minha mãe ligasse para a polícia e trancasse a porta até o momento que a viatura chegou. Montou guarda na janela em silêncio. Nunca vimos meu pai assim. Minha mãe começou a chorar em desespero por não saber o que estava acontecendo. Minha irmã estava agarrada a ela e eu só lembro de estar ajoelhado na parede, olhando para o rosto do meu pai, como se ele estivesse observando algo inatingível, como se ele estivesse esperando algo acontecer, como se ele estivesse esperando o pior. Meu pai nunca disse nada sobre aquilo, e nunca disse o que encontrou, e se limitou a dizer que nosso cachorro havia fugido. Nós vivemos naquela casa por mais alguns meses e nos mudamos para uma outra mais próxima da cidade. Não sei até que ponto a decisão foi motivada pelo que aconteceu, mas tenho certeza que aquilo teve influência. Tenho certeza disso. Quando eu li a respeito dessa coisa que as pessoas estavam relatando nessa internet e nas TVs, eu reconheci imediatamente como aquilo que vi. Nunca me esqueci. E sei que não imaginei nada daquilo. Então, o que será que está acontecendo com as pessoas? Será que uma conspiração ou um ser muito parecido com os Slenderman esteja atacando pessoas há décadas? Que na verdade o imaginário popular seja reflexo de algo muito estranho e aterrador que esteja acontecendo em campos ou em cantos escuros sobre a Terra? Será que haveria uma presença demoníaca tomando forma para assustar? Bem, sabemos como e onde surgiu, mas será que essa lenda realmente deixou uma marca tão inexorável na mente das pessoas? Talvez nunca saibamos ao certo o que seja isso que esteja acontecendo. O mais provável é que nada disso seja verdade, que apenas boatos e mentes perturbadas ou brincalhonas que esteja querendo criar terror no coração das pessoas. Mas como saber ao certo o que te espreita na escuridão? Alex? Alex?